Você que está me assistindo, se eu posso tocar aí dentro de você, eu preciso te dizer que isso não é um corpo que a terra vai comer, como você escutou muitas vezes. O seu corpo não é o que vai ficar, então ele não é menos importante. O seu corpo não é só uma matéria, não, o seu corpo é parte da Trindade. Deus fez espírito, Deus fez alma e Deus fez corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito que o Deus da paz nos conserve inteiramente e que você preserve o seu corpo, alma e espírito irrepreensível até a volta dele. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você e hoje eu tô com duas convidadas aqui, mãe e filha. A mãe, embaixadora da saúde nas nações. Ela, treinadora, embaixadora do Reino Kids, gente. Ela faz live para as crianças. Então, o conteúdo de hoje é imperdível. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, curte, compartilhe, comenta e coloca aí o conteúdo que você quer que a gente entregue para vocês. E não se esqueça, coloca aí o que vocês acharam desse podcast, do que elas estão nos ensinando, porque o conteúdo aqui vai ser muito rico. Seja muito bem-vinda, Lude Carnevale e Liz Carnevale. Muito obrigada, obrigada, bem-vindo pelo convite. É um prazer estar aqui no Palmas para você. Que nome interessante, né? Lisa, Foi uma voz de Deus que veio para mim, porque eu já tinha tudo preparado para o podcast, já tinha convidados, já estava tudo organizado e o nome não vinha. E eu não queria fazer relação a mim, porque eu pesquisei na inteligência artificial, conversa com Vivi, uma coisa e outra. Falei, não, não é isso que eu quero. Daí, quando é um belo de um dia, eu acordei na sala e falei, Senhor, eu preciso de um nome para o meu podcast. Eu preciso começar a gravar, porque eu estou procrastinando para fazer o que precisa ser feito. E daí, naquele momento, veio assim, não, a voz no meu ouvido: "Palmas pra você". Eu falei: "Nossa, é esse, é esse". E assim, em todo lugar que eu chego, a pessoa fala: "Nossa, palmas pra você", tá muito intuitivo. e Fa é bem inédito, né? Nada assim, nunca vi nenhum podcast assim próximo de palmas para você. E é realmente, né, é o que a gente acredita, que todo mundo tem algo poderoso para entregar, né, e todo mundo merece, mesmo que no anonimato da vida, né, hoje é tão badalado a questão de seguidores, Instagram, e tem tanta gente no anonimato que merece palmas para você. inclusive você que tá aqui nos assistindo, né, porque tá aqui aprendendo, porque a gente vem aqui para ajudar e transbordar a transformação, aquilo que a gente tem, que a gente já resolveu na vida ou aquilo que a gente resolve hoje. Você hoje é uma embaixadora da saúde nas nações e você é uma mulher que ajudou na minha cura. Porque eu não sei se você lembra no evento que a gente foi lá do Casal Transformado, quando eu fui falar com vocês sobre o meu diagnóstico de transtorno bipolar, e o Adonis falou para mim: "Fala com a Ludes, começa a andar com ela e seguir ela". E eu desde 2023 eu sigo você e tô ali, né, desde todos os STFs eu tô dentro. E assim, por mais que às vezes eu dou uma procrastinada, às vezes não treino diretamente, mas o que eu percebo, se eu não estiver dentro do STF, é do ST13, eu não treino. Porque, assim, às vezes tá lá o vídeo, tudo, mas se eu não chegar aquela mensaginha pra mim lá pra treinar, você estava procrastinando, porque eu falo, eu não gosto de academia. E esse treino de 20 minutos foi transformador na minha vida, porque o que acontece, ele ativa a minha farmácia interna, e isso tem mudado a minha vida, a minha casa e a minha família. Então eu sou muito grata mesmo à vida sua, da sua família, do Adonis, da Liz, eu aprendo com vocês diariamente. E eu falo assim, o pessoal fala assim: "Ah, eu sou Lulete, né". É, porque eu vivo mandando os posts para os meus amigos, tem a minha manicure mesmo, ela é super sua fã, "Ai, você viu, né, o Max, não sei o que lá". Então eu chego para fazer minha unha, ela comenta de você, ela assiste seus vídeos. Então tem pessoas que vocês estão alcançando que vocês não têm nem noção. Então é muito importante, às vezes, assim, às vezes você tem um pouco de base daquilo que você faz, mas é muito além do que você imagina. Legal, testemunho, obrigado pelo depoimento. Eu me lembro desse dia, né, eu me lembro quando você chegou para compartilhar desse diagnóstico. Eu imagino quanto para você deve ter sido um impacto, assim, né, enquanto você falava ali, eu fiquei me perguntando como é que eu te ajudaria,
né, porque a gente recebe qualquer diagnóstico, a gente fica, né, bem impactado, assim, porque querendo ou não, é uma fase que você vai ter que enfrentar e que você vai ter que vencer aquilo, né, você vai ter que tirar forças dessa essência para seja um diagnóstico de enfermidade, né, eu já tive alunas ali com câncer terminal que chegaram para treinar desesperadas, né, sem uma expectativa de cura. Seja um diagnóstico ligado à parte de alma, de mente. E eu vejo que o exercício físico é a cura para muitas coisas que a gente não imagina, né. O exercício físico é poderosíssimo, é um consenso científico. E o exercício físico ele é a dose que toda pessoa precisa diariamente. Eu falo, quando você faz atividade física logo de manhã, quando você acorda, o seu dia é transformado. Já teve dias de eu acordar sem vontade de sair da cama, porque o transtorno bipolar é uma doença cíclica. Então você tem os seus momentos de mania e os seus momentos de depressão. O medicamento tem que tomar? Tem, mas só o medicamento não resolve. Então, depois que eu comecei a seguir vocês, eu comecei a entender a importância de ter rotina de sono, rotina de treino, ter qualidade de alimentação, então aprender a comer direito. Então, isso mudou tudo. Então, eu falo, hoje eu tenho uma vida normal sem com o transtorno bipolar. E hoje eu entendi que a Vivi é uma pessoa e o transtorno bipolar é outra. Então eu tive quase que a minha família destruída por causa disso. Porque eu cheguei em momentos que eu fiquei dormindo, meu marido faz muitas contas, né, porque ele ficava e assim, não entendia muito o que acontecia. Porque de repente ele tinha uma mulher ativa que fazia, acontecia, sai, treina, passeia, e daí de repente tem uma mulher que tá ali apática, sem energia, sem força para nada numa cama, chegando a dormir 26 horas direto. Sem vontade de tomar banho, às vezes ficar sem tomar banho, sem comer. Então eu achava que era passando no psiquiatra, tomando medicamento ia resolver. E daí tomava medicamento, às vezes uma semana estava tudo ok, dali a pouco de novo tinha as recaídas, e não entendia. Eu demorei 18 anos para ser diagnosticada, porque até então era tratado como depressão. Então ficava um tempo bom, caía, ficava um tempo bom, caía. Até que chegou no diagnóstico do transtorno bipolar e você entende que é um transtorno emocional, né, e tem várias coisas que precisam ter trabalhadas. E a atividade física é essencial, faz toda a diferença. Na minha vida, tipo assim, eu hoje eu falo para as pessoas, é importante para todo mundo treinar, muda a vida, muda o humor, muda o dia, muda a casa. E você faz de uma forma diferente, porque você não trabalha só o treino, não é só ficar bonita, com um corpo bonito, não é só saudável, mas é você ter ser triuno, né, corpo, mente e espírito. Então quando você faz as suas orações lá, é o impacto que as declarações fazem na vida das alunas. Eu vejo isso, eu vejo os depoimentos lá nos grupos, então é muito importante. É assim, é essencial para o dia de muitas mulheres e eu tenho certeza que muita não é a pessoa que está sendo transformada, mas são as famílias, são casas. Deus tem construído alicerces firmes através da família de vocês e da vida de vocês. Vocês vieram aqui, você é entrevistada, eu que estou aqui, né. E assim, eu assisto a Liz também, e eu vejo as lives da Liz, e eu quero que você conte um pouquinho para nós, Liz. O que que você faz? Conta para o pessoal que está assistindo. Olha, eu comecei, porque eu acho que eu vi você, mamãe e o papai fazendo, e aí eu comecei a fazer, vocês me incentivaram, e eu comecei a fazer toda semana. Agora nas férias eu parei um pouquinho, mas agora eu tô começando, porque como eu agora tô começando a parte do piano, agora eu tô fazendo, eu toco um louvor e eu falo sobre uma parte da Bíblia. E a Alice começou com 4 anos, né, Bíblia. Acho que foi. Ela tinha um livro, muito interessante esse livro, você quer contar? Eu lembro. Chamava 365 histórias bíblicas. Era tipo um parágrafozinho que contava uma parte da Bíblia, né. E aí eu lia, e aí eu
fazia uma oração e terminava a live. Se você correr o Instagram dela lá para baixo, Vivi, você vai ver essas lives, são interessantes, porque você vê que quando você estimula filho, tudo é estímulo, né, tudo na vida de uma criança é estímulo. Depende do estímulo que você dá, ela vai. E lá em casa sempre, né, foi gravando ela: "Filha, fala isso", o Adonis abre a câmera e fala: "Filha, repete aqui, ó, fala isso aqui para o fulano", ele manda recado para os amigos dele, falando pra Liz falar. Então a gente tem vídeos dela pequenininha, não sabia nem falar, o Adonis abria o vídeo e falava assim: "Filha, fala para o tio Dudu aqui, isso", e ela falava tudo errado e falava. Então ela já recebia estímulos de pequena de ter contato com a câmera, né, igual eu faço com o Max hoje. Eu não sei se você percebe, mas quando eu abro a câmera e ele já começa a rir. A Vivi treina com a gente todo dia às 6 horas da manhã. E tem dia que o Max está lá, não sei, ele acorda. Quando eu abro e ele está lá, basta eu ligar a câmera, ele já sabe, não sabe nem quem é, se é celular, se é computador, ele já reclama um sorriso. E esse estímulo eu acho bacana, porque ela não sabia nem ler direito. Você vai lá nas lives embaixo, a leitura dela era aquela leitura por palavra, né, filha? E ela não tinha a menor vergonha, né? Ela lia mesmo sem saber ler direito e ela orava do jeitinho dela. Às vezes a live tem 5 minutos, né? Mas ela fazia. Isso que é importante. E é o que eu falei para vocês aqui nos bastidores, a Rafa viu a Liz abrindo o evento de vocês, e daí eu fiz um evento, ela falou: "Mamãe, eu quero fazer igual a Liz, eu quero abrir a live". Então você já está sendo inspiração para outras crianças. Então o que você está fazendo já está transformando muitas crianças e às vezes através de você está transformando famílias também. Porque às vezes os pais, né, começam a ver, ah, é uma criança, ah, filha, vem ver, filho, vem ver a Liz. E daí começa a seguir e também incentivar, e às vezes o que acontece? Aquele pai, às vezes, dentro de um lar, que às vezes tem muitas coisas que acontecem, começa a mudar, e daí começa a modelar, falar: "Ó, se ela faz, é importante, então vamos começar a fazer aqui em casa, vamos começar a orar, vamos começar a buscar junto em família". Então, você já está transformando vidas também. Deus, Deus. E eu vejo você tocando também, conta um pouquinho como é essa jornada aí de ser uma musicista, é musicista que fala? Não sei, mas é Porque tudo é pianista, acho que é. não é? Eh, Começou faz 1 ano e 5, 4 meses que eu comecei a tocar piano, porque a gente tinha ouvido já várias vezes, né, mamãe, várias profecias de que eu ia ser uma voz da nação, um chofar. E aí a última profecia que a gente ouviu foi que ia ter uma caneta na minha mão e eu ia compor música. E aí eu mamãe e o papai, né, eles pensaram, né, e aí eu: "Ai, vou colocar numa aula de música". E aí eu comecei a tocar e cantar. E hoje eu tô indo super bem, eu acho. E como que é sua disciplina com estudo? Eu estudo órgão, né. E já comecei e parei várias vezes por causa de procrastinar por estudar, porque na verdade não é fácil aprender a tocar não, não é só aula, né. Você tem que estudar, tem que treinar. E como que é a sua disciplina com isso? Olha, sempre quando a gente vai sair para às vezes tem o MC do meu pai, ou uma palestra que a gente vai, ou um outro lugar, aí, eles terminam de se arrumar o carro, a gente atrasa, e aí eu tô lá pronta, aí eu vou lá no piano e toco umas músicas lá. Já treina. É. Aí às vezes depois do almoço também a gente vai lá, e aí eu toco e a gente lê a Bíblia. E aí eu vou fazer as aulas. É, e a música é algo transformador, né, porque quando você começa a tocar, ele já traz um incentivo para você louvar, para você orar, né, é um preparo. Eu falo que os melhores momentos de casa são esses, quando a gente tá ali na sala, ali onde eu treino. A sala onde eu treino é um espaço e tem um piano da Liz, só que tem um vidro no fundo, né, uma janela que fica dá de frente para um jardim, que é onde eu
planto as orquídeas no coqueiro. E ali é o nosso lugar, assim, né, desde antes do Max chegar, ele já era o nosso lugar, né, eu grávida, ali também no sofá, ali esperando fazer a digestão, e ela vinha, tocava uma música, o Adonis vinha, lia um versículo e ficou, parece que um ritual depois do horário do almoço é o nosso ritual ali. E eu falo que a Liz ontem eu escrevi uma frase, quando eu postei ela no meu Instagram, eh a disciplina está ligada ao amor. Por quê? Ela não é disciplinada. Quem olha fala assim: "Nossa, que disciplina, ela não tem uma regra para ela ir para o piano", ninguém manda. Ela não tem um horário, assim, escrito lá na agenda dela, ela tem horário para tudo, ela tem horário pra escola, ela tem horário para as atividades de esporte, ela tem horário para fazer, os trabalhos da escola, tarefa, mas ela não tem horário para treinar o piano. O piano são 2 vezes na semana, só que essa disciplina que ela tem, que é nato dela, tá muito ligado ao eu acho que ela ama o piano, ela ama tocar, ela ama se desafiar, ela ama estar ali na música nova que a professora deixa, né, a professora dá uma cifra nova, Ela dá chama assim? música nova, aham. Ela dá música nova. Você vê como que o pai e a mãe entende de música. A gente não toca nem campainha, direito é. Mas ela essa história, Vivi, é tão marcante que já desde os 4 anos que a gente recebe uma ou outra profecia e a gente não entendia, né, e está muito ligada à obediência dos pais, né. E eu acho que é até interessante, assim, eu deixar esse recado para os pais, porque quando você está com seus filhos, você é autoridade e não só autoridade, você é responsável pelos seus filhos, né. Os filhos, eles tudo que eles fazem é responsabilidade do pai. A ausência é sua responsabilidade, a presença é sua responsabilidade. E você ouvir, né, e saber olhar para o seu filho e saber qual é aquela herança que foi deixada na sua casa, porque se o filho é uma herança do Senhor, qual a herança que foi deixada dentro da sua casa, que é do Senhor para você treinar. E a gente recebia palavras diferentes, né, como nem eu, nem o Adonis, temos ninguém na nossa família ligado à música, nós não entendíamos no começo. As pessoas vinham e falavam: "A sua filha tem uma voz que vai invadir as nações", a gente: "Tá bom, ela vai falar, né, ela vai ter oratória, ela vai". Aí depois no outro ano: "Eu vejo a sua filha como um chofar, ela é um chofar na nação". Aí eu: "Tá, uma voz de novo, olha lá, ela é uma voz profética", né, e a gente E para quem não conhece e não sabe o que é um chofar? chofar é um instrumento, né, que eles usavam antigo, que parece aquele trompete, mas é um chofar que sai um barulho bem profundo, Que é feito com osso, né, de chifres, né. te E o chifre ele tem um som que ele ecoa. ele é parecido com um berrante, mas é diferente, né. Esse é um som prolongado, ou seja, ele chega em lugares, distantes. Que era usado naquela época para justamente para isso, né, para chegar em lugar distante. Distantes. E aí veio uns outros e falava: "Eu vejo essa menina indo em lugares aonde as pessoas não vão com facilidade", né. E várias outras profecias ligadas à música, né, e começou a vir mais ligados a louvor. Aí eu olhei para Adonis e falei: "Adonis, preste atenção, essas profecias são de louvor. Caneta quer dizer, composição de música. Nós estamos em desobediência, porque se faz 2 anos que nós ouvimos isso, e nós não contratamos um professor para nossa filha, ela só faz esporte e vai para a escola, a desobediência é nossa, porque ela não vai ter esse discernimento. Então, pais, fiquem atentos, sensíveis, com olhares focados nos seus filhos, porque o Senhor tem uma mensagem através deles. E o que o Senhor pedir a eles, você é aquele que vai moldar, que vai trabalhar, que vai treinar para que aquilo aconteça, né. E as respostas elas vêm. Olha o que que aconteceu. Nós contratamos a Bia, né, filha, e a Bia chegou lá, a Bia é uma ótima professora, aqui em Alphaville, dá aula para muitas pessoas, assim, já deu aula em colégios de música daqui de Alphaville. Então tem uma experiência quando ela enxerga uma criança, né. E passou 3 meses, a Bia me chamou.
falou: "Ludmila, nossa, a Alice está muito bem, olha, os livros todos que você comprou, ela já fez, já treinou". Eu falo: "Não, mas ela não sai desse piano também". Aí ela falou assim: "Não, mas deixa eu te falar, eu já dei aula para crianças, existem crianças que os pais são músicos, e a criança tem facilidade, ela tem ouvido, ela tem dom, ela tem talento, ela tem voz. A Alice é algo diferente". Aí, caiu a ficha. Eu falei: "Essa, não vender. É o dom, né. Isso vem de Deus. Se é dado por Deus, vai fluir. Tudo que é dado por Deus flui. Tudo que é natureza de Deus em você e você coloca em prática, flui". E foi isso que aconteceu. Em 3 meses, 4 meses, a Bia ficou surpresa que ela já tocava e cantava em inglês. E a gente falou: "Meu Deus, isso não é daqui, não é natural", né. Então, a dica que eu dou é: estimule, mas esteja atento, sensível ao que Deus tem falado sobre os seus filhos, né. Não só usando profetas, mas Deus fala no nosso coração também, né. Nós somos pais, somos principais de autoridade. Você acha que o maior prazer dela hoje é esse piano? É, e sai com naturalidade, né. E eu falo, eu já tive muitas vezes eu estar muito angustiada, que eu ganhei um órgão, que de um amigo que estava encostado e eu falei pra ele: "Posso pegar seu órgão? Se eu fizer ele funcionar, posso levar pra mim?" Ele falou: "Pode". E daí eu consertei esse órgão e levei pra minha casa. Em muitos momentos que eu estava angustiada, aflita, eu sentava no órgão, começava a tocar, e era a mesma coisa de tirar com a mão. Eu não sei se você já sentiu isso. Às vezes você tá algum momento triste, e daí você senta para tocar e você sente é como lavar a alma mesmo. É muito bom. A música é para a alma. Então a importância, né, da gente estar ouvindo a música certa, tá tocando a música certa. E o que você está trazendo, né, para o seu lar, aquela harmonia, né, é muito lindo, é muito bom. E conta para nós como que tá sendo as suas lives, como que você interage, como é que é tudo isso para você? Olha, agora depois das férias eu tô parando um pouquinho, mas eu vou recomeçar. E como eu disse, eu tô tocando e aí eu tô lendo um versículo. Às vezes eu sinto no meu coração, sabe, o versículo. Às vezes eu pego um versículo aleatório, e aí eu falo sobre aquele versículo, sobre o que a gente tem que aprender com aquilo, porque toda a Bíblia a gente tem que aprender um ensinamento, porque a Bíblia nos dá vários ensinamentos. Muito bom. Sabe do ritual que a gente tem depois do almoço nessa Bíblia nova? Ô, me conta essa Bíblia nova pra Vivi que ela vai gostar. Ele comprou uma Bíblia que é só o Novo Testamento, mas ele explica tudo. Tipo, tem um versículo e aí tem um monte de parágrafos explicando aquele versículo. E aí a gente, depois do almoço, eu toco um pouco e aí a gente lê alguns versículos. A gente lê é assim, ela é a leitora oficial, sabe, que ama ler. "Não, deixa que eu leio, deixa que eu leio". E a Bíblia é difícil de ler, porque ela é aquela que o pastor Eduardo Reis indicou, né, para estudar Apocalipse, porque Qual que é a Bíblia? bem do Testamento, restauração. Ela tem, assim, o texto bíblico mesmo é só em cima, e o restante da página é inteiro explicativo. E a Liz, ela é muito assim, né, filha, de achar as chaves É. que esses estudos dão. Fala uma aí que a gente pegou recentemente, pra Vivi. Foi a de ontem. A de ontem. A gente estava lendo, porque ela começa em Mateus, né, o Novo Testamento. Aí a gente estava lendo Mateus 3, e aí estava falando que depois que Jesus, foi batizado, ele subiu das águas, e aí o Espírito Santo desceu na pomba, e Deus, falou, "Eis aqui o meu filho amado, a quem eu Com prazo, tem prazer. prazo". E aí ele explica que é uma das vezes que comprova que existem os 3, não é só um, que, aparece o filho subindo das águas,
aparece o Espírito Santo, que tá descendo em forma de pomba, e aparece Deus falando, né. Então é uma Gente, eu tô sentindo a presença de Deus aqui, ó. É na comprovação da trindade é, de Deus, né, e que aí falei na sala ontem, falei: "Gente, olha isso, tem pessoas que não acreditam que Deus é trine, tem pessoas que estão tão aleatórias a tudo que é verdade bíblica, que acham que Deus não é um só, e filho é só Jesus que veio aqui, é um simples profeta", né, existem pessoas que estão acreditando em tudo, mas na verdade que nós servimos a um Deus que é trino e tudo ele fez 3, corpo, alma, espírito, átomo, prótons, neutro, tudo que ele faz é em torno de um princípio da trindade, né, e o quão forte é essa trindade. E aí eu falei para Alice, falei assim: "Agora a gente tem que buscar uma comprovação bíblica". Ali falou que existem 3. Agora a gente precisa buscar que eles são um. os 3 são um. Pois bem, aí eu acordei, Vivi, acordei hoje, dei o trem, fui para o meu café da manhã, que ela veio falando? Que quando, em Apocalipse fala Acordou com isso na cabeça. que quando a gente que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tinha encontrado alguém para abrir o livro dos 7 selos. E aí, eles acharam o cordeiro, que é Jesus, que morreu por nós aqui na cruz na terra. Então, ou seja, se nem no céu, nem Deus podia olhar por mim. E se o cordeiro, que é Jesus, pode, então ele tem que ser algum tipo de Deus. Ele tem que ser Deus. Ele tem seus dedos para abrir o selo, né. E eu falei: "Da onde você tirou que você acordou pensando em Apocalipse?" Ela: "Mamãe, eu lembro uma vez que o Paulo falou esse versículo". Eu falo: "Filha, faz muito tempo isso". E a gente também descobriu um outro versículo depois lendo, né, eu falei: "Filha, pesquisa aí então, porque aí o Espírito Santo tem que ser a comprovação de que ele também é Deus". E eu falei: "Pega no celular, procura no chat". Na hora ela perguntou para o chat, porque essa geração é assim, né, Vivi? Tudo eles têm facilidade: "Mamãe, empresta o celular que eu vou perguntar para o chat". E ela perguntou quando Jesus sobe aos céus, ele fala que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, ele declara que "eu vos enviarei o Espírito que provém de Deus", né, então, ou seja, há uma comprovação de que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, né, é Deus em nós. Então essa Tá fresquinha, né? E conta pra nós, Lude, como que você conseguiu introduzir isso na vida da Alice? Dela ter esse desejo de buscar, de aprender sobre as coisas de Deus. quando a Liz nasceu, o Adonis era ateu ainda, né, a gente tinha 1 ano de relacionamento, assim, a gente tinha casado há muito pouco tempo, e eu engravidei. Quando eu engravidei, a primeira coisa, assim, que uma mulher cristã, né, com um marido que não crê muito em Deus, ela fica, né, aliás, eu sempre vivi nesse limbo até ele se converter. Eu tinha certeza que ele ia se converter, porque Jesus é irresistível, né, não ia resistir a Jesus. Só que eu estava nesse tempo, né, esperando qual seria o tempo que ele iria se quebrantar, assim, e o Espírito Santo ia invadir a vida dele. Então, quando Elis nasceu, o Adonis começou um processo de se aproximar. Ela tinha 4 meses, quando a gente foi convidado para ir num culto, e ele teve uma experiência sobrenatural com uma profeta. Ela estava no carrinho, a Liz, dormindo, e ele só aceitou esse convite porque era de um aluno de personal, né. Tipo, foi meio por livre e espontânea pressão? Nós lá, a profeta, a pastora falou: "Posso orar por você?" Ele fez assim, ético, pode. E ela começou a orar com a voz normal dela e deu uns 3, 4 segundos, ela estava orando como se fosse uma voz de Deus na primeira pessoa e começou a falar a vida dele toda, a infância, a juventude, falou coisas que a gente vive hoje, né. E ela foi uma profeta muito usada por Deus, né, ela declarou ali, sobre ele uma profecia, uma experiência sobrenatural com o próprio Deus, ela foi canal para que isso acontecesse. E
e o coração dele teve uma libertação. Quebrantou. Suava demais nesse dia, ele suava como se ele estivesse treinando, assim, ele suava, suava, e eu via que era uma libertação que ele estava tendo. E na mesma hora, ela colocou a mão, assim, na minha barriga, viu que tinha um bebê, né, ela colocou a mão na minha barriga e disse Ah, você estava grávida ainda? não, ela pôs a mão profeticamente falou assim: "Esse ventre eu fechei durante 9 anos, e eu abri agora, que essa é a sua família". Mal sabia ela que eu já tinha tido um primeiro casamento, e eu era casada há 9 anos. E eu não tinha tido filhos nenhum. Então eu tinha carregava um peso, né, nas minhas costas de um divórcio, de um primeiro divórcio. E ali eu me despi dessa culpa e de ter me divorciado. Uma libertação. É, uma libertação, né. E eu entendi que ali o Senhor tinha preparado, aquela era a minha família, aquele era o meu momento, né, e era uma coisa individual comigo. E eu naquele dia eu falei: "Ali ele teve uma experiência, eu vou começar a ter uns momentos com Deus na minha casa". Aí ela com meses, assim, eu colocava para ela ouvir 3 palavrinhas, e eu colocava para ela ver coisas de Deus, né, música, então eu falava: "Não, por mais que meu marido não tenha tido uma experiência, os meus filhos são consagrados a Deus". E até mesmo você comentou, porque antes do Adonis se converter, você não ouvia louvor, você não falava de Deus dentro da sua casa. E foi a partir desse momento que você começou a É, eu me senti mais à vontade, porque começou a gerar uma curiosidade nele, o que ele tinha vivido, né, ele ficou muito mexido. Com o que a pessoa falou, adivinhou coisas que nem eu sabia. E aí ele começou a se abrir, né, e o Espírito Santo naquele dia eu acredito que ele foi começando a trabalhar nessa conversão. E eu me senti mais à vontade, porque eu já não estava mais, assim, invadindo, eu estava sendo procurada para saber quem era esse Deus, né. E a Liz ela cresceu nesse ambiente, óbvio que depois da conversão do Adonis, ela vê, às vezes, até muito mais, né, e fervoroso, porque eu falo que o Adonis ele é intenso demais, né. Eu, às vezes, até fico mais quieta. E hoje quem manifesta, fala de Deus toda hora, que é a Bíblia, "Liz, pega a Bíblia, vamos ler", que é ele. e a importância, né, para quem está nos assistindo, que às vezes está passando por uma situação dessa, né, a importância de você crer na promessa, né. É isso, "Eu e minha casa serviremos ao Senhor". Essa é uma promessa feita e você tem que ter uma noção, né. Eu fui uma pessoa muito desobediente, né. No meu primeiro casamento eu fui desobediente. No segundo casamento eu fiz por uma intuição do meu coração, que eu vi o coração do Adonis antes de pensar na religião ou em algo do tipo, mas eu sei que existe caminhos muito mais fáceis do que eu vivi. Eu vivi, a gente conta aqui no podcast o trecho, mas eu sei que existem caminhos de obediência muito mais fáceis do que esse. Só que se você hoje vive uma situação dessa, você tem que fazer 2 coisas: viver a Bíblia, viver a Bíblia. Você tem que ser o evangelho e a vida de Cristo, você tem que ser uma extensão de Cristo onde você passa, sem falar uma palavra. Eu me lembro que eu tinha testemunhos, assim, de princípios, e não de falar de Deus. Princípios, eu vivia princípios. Princípio de doação, princípio do transbordo, princípio da generosidade, era extremamente impactante. Ser Jesus Cristo na terra, né. É isso. Então essa é a primeira coisa, não tente converter ninguém na sua família Na falando. marra, né, que eu falo, às vezes você quer enfiar a Bíblia abaixo, goela abaixo, daí você só cria uma revolta, né. É, nós não fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para amar. A gente tem que lembrar que o ide de Jesus é um envio de amor. Vai e fala das boas novas, não é para pregar para pessoa, discurso moralista. Não tem a ver com discursos moralistas, né, tem a ver com você ser chamado para amar alguém como nunca ela foi amada. Porque é que Cristo, né, Cristo nos ama Sem olhar nada, né, sem aparência, sem se tem dinheiro, se não tem dinheiro, tanto, ele amou tantos improváveis, ele amou tantos que ninguém amava, os errantes. que isso constrange qualquer pessoa. Quem não vem? Quem não vem? A pergunta é: quem não vem a um amor desse? Quem não se rende ao amor desse?
A gente fica até sem palavras, né, porque quando a gente começa a falar sobre as coisas de Deus, falar sobre o reino, entender, né, o que é Deus na nossa vida, e quando a gente vive, é sobre isso, quando você vive Jesus Cristo na terra, quando você fala assim, a gente é ser humano, a gente erra, a gente falha, mas quando você fala assim: "Não, Jesus Cristo faria assim, Jesus Cristo falaria assim", e você começa a olhar e você começa a mudar a tua forma de ver. Nós como seres humanos erramos, e faz parte da vida, porque a partir do momento que a gente fica perfeito, a gente não fica mais nessa terra. Mas é lindo de ver vocês falando de Deus. É viver, é isso, é sobreviver Deus. E eu tenho certeza que foi isso, até o Adonis já falou aqui na entrevista que ele fez comigo, foi sobre isso. Você vivia Deus, você era amor, você era Deus na casa dele. Você não ficava colocando louvor, você não ficava falando de Deus, mas você era Deus. Então é sobre a gente entender isso, que muitas das vezes a pessoa quer converter, né, quer fazer as pessoas fazerem as coisas na força do braço, e as coisas de Deus não funciona dessa forma. É natural, né, é natural. E para você, Liz, como é viver nessa família? Muito bom, porque, como eu já disse, eu cresci, aí eu comecei a fazer as lives, sem assim me falarem, né? E aí, a gente foi aperfeiçoando, aí foram me ajudando, né? Aí a gente criou o meu Instagram, a gente fez um montão de coisa e O os seus coleguinhas, eles fazem alguma pergunta para você com relação a isso? Fala: "Ah, sua família é de verdade mesmo ou é só da internet?" não, acho que geralmente não, não fazem, mas a minha mãe, ela é carinhosa, ela é amigável. O meu pai, ele é brincalhão, ele é engraçado. Não dá pra conhecer muito bem, tem firmeza, E já é apaixonado por você, né? Mas eu não sei. E a depois estar na sua família, é, é divertido. Treinar todo dia, treinar to ter horário sem treinar. Tipo, ela fala assim pra mim, né, Vivi, a gente fala assim, sempre eu vi isso no Instagram: "Lude, meus filhos aqui em casa não querem treinar não, como é que você faz com a Liz?" Aí eu falo: "Não tem escolha". E isso é importante, né, a gente está numa geração onde os filhos escolhem o que querem fazer, né. Porque sempre posto ela, né. E às vezes o pai que tá lá de fora acha que ela tá indo, nossa, sempre feliz. Ela vai, né, filha? Quantas vezes você já falou pra mamãe: "Nossa, hoje eu queria que fosse sexta", eu falei: "Sexta não tem, tá". É, e é uma rotina puxada, né, porque tem várias atividades, vai para a escola de manhã, daí todo dia sempre tem alguma atividade para fazer, né. Que é, essa questão do estímulo é forte, Bi. Então vamos pensar na agenda da Liz, né. Hoje em dia a gente sofre muito com esses pais que não conseguem manter a constância na agenda dos filhos, né. Primeiro que se você não faz a agenda dos seus filhos, se você não traça ali os objetivos, né, porque tem pai que só preenche com atividades, mas você tem que entender que o que você coloca na agenda do seu filho tá apontando, tá mirando para o que ele vai ser, para o que ele vai se tornar. Então, é sério, é uma escolha séria, né, você treinar o seu filho hoje. Então a Liz não faz uma aula de cross training, né, 2 vezes por semana, porque é o professor que a gente achou, é a aula legal que a gente colocou. Não, ela faz isso porque a gente sabe que é base fundamental para qualquer esporte. Ela treina força, ela treina habilidades, ela aprende a fazer exercícios de parada de mãos, ela aprende a se pendurar, ela aprende a fazer a musculação num exercício de intensidade e ergonomia para ela, né. Então, a aula de cross training existe todo um objetivo para que ela possa depois escolher: "Não, eu quero fazer hipismo. Ah, eu quero fazer, vôlei", né. É a base fundamental. Aí,
A Liz, ela se interessou por tênis, né. Aí veja como é o estímulo. Tênis é um esporte bem técnico, bem difícil. Os atletas treinam mais de 4 horas por dia para se tornar um tenista. Se eu coloco a Liz no tênis e falo: "Ah, tá bom, vai jogar o tênis porque você quer tênis", e eu não vejo uma carreira lá na frente no tênis, eu nem me preocupei em saber como é essa carreira lá na frente no tênis, eu tô só matando o tempo dela. Agora não, ela sabe o que é ser um tenista, uma tenista. Tem todo um preparo por trás disso, né, E é todo um estudo. tudo, é isso mesmo? Você tem noção de que é tudo isso de treino? Você sabe que não tem dia na semana? E aí são os estímulos, aí a gente comprou o tênis que ela gostava para jogar tênis, comprou uma bolsa que ela: "Não, essa bolsa eu amo, porque a raquete vai assim e tal". E tudo isso começou, assim, despertar mesmo por um filme, né, que foi o É, foi a da história das tenistas. da Serena Williams e da Venus. Ela assistiu esse vídeo e ela já fazia aula de tênis, mas muito recreativa. Ela assistiu e falou assim: "Mãe, vou jogar tênis forte. Agora eu vou querer ser uma tenisine". E aí, você tem que direcionar. E o que você investir é o que a criança vai te devolver. É, a importância, né, de trazer a autorresponsabilidade para ela, né. Isso vai funcionar assim, assim, assado. Tem certeza que é isso que você quer? Não é porque ela só tem 10 anos que ela não precisa ter responsabilidade, né. Então é importante os pais entenderem isso. E uma coisa que eu foi até um corte que eu soltei hoje. Os pais, às vezes trabalham muito e não têm a oportunidade de estar tão próximo do filho. E fica comprando o filho com aquilo que ele gostaria de ter tido quando era criança. Então, entrega para o filho algo que ele gostaria de ter tido, que não é o que o filho gostaria de ter. E hoje o que eu vejo muito é os filhos querendo presença de pais e os pais comprando. O que que você fala sobre isso? Eu vejo 2 situações, é bem delicado essa parte, porque a gente entra numa forma de educação que até tem um nome, né, uma linha educacional onde o pai pergunta para a criança: "O que que ela quer? Você quer essa comida, filho? Olha, e esse você quer comer?". Você já viu isso em algum lugar? As mães, filhos abaixo de 18 anos, abaixo de 16 anos, e a mãe fica lá perguntando: "Você quer pôr a meia? Você quer pôr essa roupa?". Você quer existe uma linha que induz a esse tipo de educação, e a gente vê crianças de 2 anos escolhendo a roupa que vai colocar, né. Eu não sou dessa linha. Ela teve a sorte ou o azar de ter tido uma mãe brava, né, uma mãe que é uma mãe de disciplina. Eu não sou uma mãe boazinha. Eu costumo dizer que a mãe boazinha, ela não é a mãe amorosa. Então eu me categorizo na mãe amorosa. O que é a mãe amorosa? Ela faz com amor o que o filho ainda não é capaz de fazer. Ela escolhe com amor aquilo que o filho não é capaz de escolher. Infelizmente a Liz, ela não é capaz de escolher o melhor alimento para ela ainda hoje com 10 anos, porque se deixar, ela quer pizza. Então ela não é a melhor pessoa para escolher o alimento dela ainda. Ela não é a melhor pessoa hoje com 10 anos para escolher o que ela vai fazer na agenda. Hoje eu estou com preguiça, hoje eu não vou porque o professor não é legal. Ela não tem ainda essa capacidade para escolher, né, eu tenho que escolher por ela, mesmo ela sendo contrariada no gosto dela, né. Então eu sou dessa linha, né, uma linha mais educativa, uma linha mais firme, uma linha mais disciplinadora. Não deve ser fácil para ela, ela fala que ama, né, "Ai, muito gostoso estar essa família", mas não deve ser fácil estar numa família onde não tem um tempo ruim, tá chovendo, vai fazer aula de tênis dentro da academia, leva a raquete, o professor vai para a sala de aula, não tem desculpa lá em casa, então não deve ser também, ah, ela já acostumou, mas não deve ser confortável ter uma mãe tá brava, né, também boas. É, e é bom trazer isso para a realidade, que às vezes as pessoas olham, vê um vídeo, vê vocês 2 juntas, fala assim: "Ah, a Lu é boazinha, deixa, né, a Liz é uma criança boa, aceita tudo". E a realidade não funciona assim, né. E ela não ganha presentes porque eu tô ausente. E eu já antes do Max, eu trabalhava muito, minha agenda era muito corrida. Em casa, ela sabe disso, hoje foi até um assunto de almoço, né.
quando você chegou com a apostila, É. que eu falei que os meus pais, eles não tinham celular, e eles não trabalhavam em casa, né. E que hoje parece que eu estou no celular, parece que eu estou no computador, porque eu estou em casa e eu estou trabalhando em casa. Então a gente também já teve essa conversa com a Alice: "Filha, o seu pai e a sua mãe, eles são influenciadores, eles estão na internet. Não é sempre a gente tem contato com pessoas, a gente faz reuniões, mas muitas reuniões são na frente do computador, hoje tudo é online. Então filha, a gente vai estar no computador, a gente vai estar no celular e a gente vai estar aqui em casa. E não é porque a gente está aqui em casa que a gente não está trabalhando. Só que quando a gente for ficar com você, quando tiver um momento que não tem celular, não tem celular e a gente vai estar com você. Então existe momentos que a gente está intensamente com ela. É um momento de qualidade, né. É qualitativo, não é quantitativo. E eu acho que isso que os pais precisam entender, porque hoje o celular está na palma da mão, não só dos pais, mas dos filhos. Então, o comprar o filho porque eu estou ausente, isso é desde sempre. Os pais que trabalhavam muito lá atrás também, que não ficavam em casa, davam um jeito de mimar essa geração que a gente está vendo hoje, né, que são, 30, 20, é uma geração. É uma geração ainda que tá dentro de casa ainda, né. São cheios de desculpas. Se não estava todo mundo magro, todo mundo rico, todo mundo feliz. Não, foi uma geração que foi criada nessa barganha dos pais ausentes ainda. Então hoje eu estou ausente. Eu estou ausente. A maior parte do tempo estou trabalhando. Mas quando eu estou presente, eu estou numa qualidade tão grande que ela sente meu amor. Então a importância é, ela se sente amada. E a importância também de entender a linguagem de amor dela, né, porque muitas das vezes a linguagem de amor dela pode ser toque ou serviço, cada um e é muito diferente, porque eu falo, você hoje tá com os 2 aí, e você já vê que o Max mesmo pequenininho, você já vê que ele é toque, né. Max é toque, eles não desgruda. A Lisa é tempo de qualidade, eu acho que presente. Presente e tempo de qualidade. É, passar tempo com você, se você gosta. Serviço, ela ama um leitinho. É, hoje mesmo de manhã eu vi ela perguntando do leitinho. Então é a importância disso, né, de você entender e ter regras, né. A importância de você olhar para o seu filho e saber que ele é dependente de você e você tem que fazer escolhas por ele. E eu falo, muitas das vezes a gente faz escolhas que às vezes dói na gente, né, que você queria fazer diferente, mas você sabe que aquilo vai estar moldando ele para ser um adulto decente, com princípios e valores, né. Então isso faz toda a diferença. Então, muitas das vezes eu vejo a Rafa que tá menor: "Ah, mãe, mas deixa". "Não". "Deixa eu dormir na casa do meu amigo?". "Não". "Por quê?". "Não conheço seu amigo, eu não deixo você dormir na casa de estranho". "Ah, mas por quê?". "Porque eu não sei o que pode acontecer lá". Então: "Ah, mas é chata". E eu falo assim, hoje eu entendo muitas vezes que a minha mãe fazia isso comigo. Então e eu fui criada numa geração que a minha família é muito grande, né, minha mãe eles são em 10 filhos, lá do meu pai também tem uns 12. Então os meus amigos são meus primos, os meus amigos era família, então a gente não tinha nem muito essa abertura de ter amigos de fora, era muito pouco, porque quem frequentava a minha casa eram os meus primos, então a gente conhecia os pais dos 2 lados, né. E dormir fora era na casa da minha avó e olhe lá. Então e a minha mãe não deixava: "Ah, deixa eu dormir na casa da minha amiga", e pedia pra mãe da amiga pedir e tal. Não, não e não. E não adianta, pode chorar, pode espernear, é não. E hoje quando a gente se vê repetindo, né, de novo aquilo que os pais fizeram com a gente. E a minha mãe falava muito isso pra mim: "Quando você for mãe, você vai entender". Essa frase acho que é frequentar a casa de todo mundo. Então é a importância, né, de você ir moldando o seu filho e ensinando para ele o que é certo e o que é errado. Então eu quando eu engravidei do João Gabriel, eu tinha muito medo, porque eu trabalhava muito, nessa época eu era da área de TI, então tinha muitos projetos, às vezes saía de madrugada, voltava muito cedo, e quando eu descobri que eu estava grávida, me bateu assim, um desespero, porque eu falava eu não me via capacitada para ser mãe, e o medo, porque a minha família é do interior, eu era sozinha aqui em São Paulo,
Eu falei: "Que eu vou fazer agora?". E daí quando eu cheguei na pediatra, na ginecologista, ela falou assim pra mim: "Fica tranquila, eu moro aqui e eu vejo muitas mães que ficam o dia inteiro com o filho, mas é o dia inteiro gritando e brigando. Então pensa que você vai ter tempo de qualidade com o seu filho. Quando você estiver com ele, que seja 15 minutos por dia, mas esteja presente, que isso vai fazer toda a diferença na vida do seu filho". E aquilo acalmou meu coração. Eu não entendia de inteligência emocional, essas coisas que a gente estuda hoje. E assim, e foi isso. Então, muitas das vezes eu parava, deitava para assistir o filme que ele gostava. Então, eu sempre gostei muito de assistir filme com ele, de desenho. Então, até hoje ainda eu às vezes eles não querem mais, que eles já estão fazendo: "Ah, vamos assistir um filme?". "Ah, mãe, esse filme aí já deu". Então, quantas vezes assisti Shrek com ele, assim, de assistir 10 Rei Leão. Então e assim, são memórias que a gente guarda, né. Então a importância da gente entender esse tempo de qualidade. Muitas das vezes você trabalha o dia inteiro, e você chega cansado em casa, porque não é fácil, mas tenha tempo, né, 15, 10 minutos, 5 minutos que seja por dia, mas esteja presente quando você decidir esse tempo de qualidade com seu filho, que muda tudo, né. É igual esse tempo de música. Esse é um outro detalhe muito importante, o tempo à mesa, pelo menos ter uma refeição em família, né. A gente já consegue fazer o café da manhã juntas e o almoço, né, fi. O jantar a gente tem feito sem ladrões, mas por conta do trabalho. Mas é tão bom quando você cria uma rotina que agora com o Max ele já entra, né, filha, mesmo se ele tá ali no cadeirãozinho dele, mesmo se não tá jantando, almoçando, ele já faz parte dessa rotina e é assim. Vivi, eu falo que é mais simples do que a gente pensa, né, é mais descomplicado do que a gente pensa. E às vezes eu vejo que a maternidade, as coisas elas acabam virando um bicho de 7 cabeças à toa, que parece que é uma coisa do inimigo, né, pra não a gente não prosperar nessa. Para não ter família, né, para não ter essa base, né. É importante você falar isso, porque a gente vê que você trabalha muito, você está com uma criança pequena, você escolheu não ter uma babá, e às vezes as pessoas até questionam, eu já vi você falando, do pessoal mandando direct pro Adonis, falando para arrumar uma babá. No direct dele fala: "Doni, cadê a conta da Lud? Tá jogando tênis, então põe uma lá pra Lud", elas me defendem, né. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, sabe essa questão de babá? Eu tô com 43 anos, né, essa gestação do Max é a última. Então eu vou aproveitar o máximo, eu vou curtir o máximo. Então hoje ele acordou, ele tá nascendo o dentinho, ele acordou 3 horas da manhã, eu não dormi mais, eu não consegui dormir. Tô aqui, ó, no podcast, né, filha? Eu falei: "Nossa, tô desde as 3 sem dormir", mas pra mim não tem preço tão valioso eu chegar no berço 3 horas da manhã e ele abrir uns sorrisos pra mim, porque eu não queria mais ninguém tendo essa oportunidade, só eu. E eu falo e isso é mãe, né, não adianta, porque a ligação é muito forte, né. É, e por mais que um dia ou outro eu tenha, assim, graças a Deus que eu posso contar, que é a pessoa que hoje está na nossa casa fazendo nossa comida, ou na nossa roupa, que assim, eu posso contar com ela. Isso também é né, eu não tenho família, estrutura, né, minha rede de apoio familiar aqui em São Paulo. Então a Selma ela passa a ser uma referência pra gente. Só que não tem como explicar o que eu tô vivendo nessa maternidade, sabe. Eu gosto de levar ele para os lugares, eu gosto que ele faça companhia, eu quero que ele aprenda a se comportar em qualquer lugar, que nem ele tá aqui, ele tá dormindo. É, e a importância, né, vocês vão para evento, vocês vão treinar, palestrar e ele tá ali presente e eu falo assim, ele é muito bonzinho, eu vi aquele dia lá no resort, naquele sol imenso, eu olhei e falei: "Vamos dar um bonezinho pra". Ele Você não estava nesse dia que eu pus o aqui, ele ficou. E aí começou sol, sol, e ele Só do meio-dia, né. suava na minha barriga aqui, aí a Vivi deu o boné, eu pus o bonezinho nele, ele ficou lá. E assim, E de boa, sabe, sem reclamar, assim. choro, não tem aí eu falo, um bebê desse, né, olha os estímulos aí de novo.
né. Um bebê que ele cresce indo para todos esses lugares, Cresce forte, né. quando ele vai crescendo, ele vai fazendo aniversários, 3, 4 anos, ele já foi e eu já conversei com ele: "Filho, aqui é um lugar assim, assim, assim. Aqui você vai fazer isso, isso, isso. Aqui você vai se comportar assim, assim, assim". Uma criança que nunca foi exposta a nenhum lugar desse, quando ela chega num lugar desse com 4 anos, ela não sabe nem se comportar. "Ai, ai, meu filho para trabalho". Você nunca trouxe, você nunca conversou com ele antes dele chegar num lugar em público que ia ter muita gente sim, ele tá estranhando, é óbvio, né. Então eu prefiro já levar desde bebê e ele ir acessando esses lugares, e eu treinando ele para fazer isso. Eu me lembro quando a Elisa era pequena, a gente morava num prédio em Ribeirão, era o último andar, 24 andares, né. E eu me lembro, lembra, filha, a casa do sofá azul? Lembro. Meu apartamento de sofá azul, tinha um sofá bonito azul, assim. E aí eu pegava ela e falava assim: "Filha, vamos descer com a mamãe que a mamãe vai te ensinar a pegar o elevador". Ela não tinha 4 anos. E eu falava: "Aperta aqui". E entrava no elevador: "Filha, tá vendo esse telefone aqui, ó? Quando o elevador parar, pega o telefone e chama o porteiro. Filha, esse botão aqui é da emergência". Eu treinava ela com 3 anos. Ela ia descer sozinha no elevador? Não, Mas se precisar, precisei treiná-la para ela um dia que precisar, e um dia a gente ficou preso, né. Dia eu fiquei presa, dia ficou presa lá, ficou com as amigas, Não, com o primo, com o Murilo e com a Du, e ela resolveu melhor do que os primos que eram mais velhos. Então, ou seja, treine seus filhos para tudo, leve em todos os lugares, treine com eles. Se você não treina, parece uma ótima oportunidade para você virar uma vida fitness, você passar essa arepa para os. eu fui no Saradas Day que eu levei a Rafa, e ela chegou lá toda, eu treino com a minha mãe, a minha mãe ela não treina forte não, eu faço isso. E é isso que você está falando é muito importante, igual, por exemplo, eu fui mãe de primeira viagem, e daí sozinha, sem família perto, muita coisa você não sabe, sendo inexperiente, e eu com 16 dias, 17 dias João Gabriel estava, eu fui num casamento. Não tinha noção dos riscos, porque não estava nem vacinado ainda. Mas ele desde pequenininho, a gente nunca deixou de viajar, de sair, de estar em restaurante, de ir para a igreja. Então eu vejo muitas pessoas que, tipo, tá, tem que esperar 3 meses para poder sair e tal. E eu vejo crianças, tive vizinhas minhas mesmo, chegou aí para um resort, chegar lá, a criança não ficar, teve que voltar para trás porque a criança, não dá para sair com meu filho. Falei: "Gente, como isso?", né, que aquilo para mim era muito fora da minha realidade, porque a gente sempre saiu, sempre viajou. "Ah, meu filho não fica no bebê conforto, ele chora". Falei: "Meu, põe". E eu falei, teve dias, igual, por exemplo, o João Gabriel, quando ele aprendeu a descer da caminha dele, ele queria dormir com a gente, nunca dormiu com a gente. E daí ele ficava na porta do quarto: "Mamãezinha linda do meu coração", 1 aninho e pouquinho. É. Deixa eu dormir aí, né, deixa eu dormir aí. Uhum. É, e eu falei: "Você ali, né, com o coração ali moída". "Não, vai deitar na sua cama". "Ah, mas eu não quero". "Então tá, deita aqui, eu vou deixar a luz acesa pra você". Daí a primeira noite chorou uns 40 minutos. Na segunda noite chorou meia hora, na terceira já não chorou mais. Então, essa parte eu já sempre fui muito madura, porque eu falo que tem muita mãe que é imatura, e daí quem domina é a criança. "Ah, eu quero dormir com", "Ah, não consigo dormir", e daí você põe lá para dormir no meio. Põe no meio, cadê o casal? Acaba a vida conjugal. Por isso que muitos casamentos acabam depois que o filho nasce, porque a mulher, de certa forma, acaba usando o filho, muitas das vezes, para não cumprir com as obrigações dela de esposa. E daí, os casamentos são destruídos por conta disso, né. Um integrante da família, vou treinar ele. Vai ser isso que você tirar, eu já tô te avisando. Ele é mais manhoso, ele não aguenta ficar sozinho, ele não aguenta ficar sozinho. Pra formar um homem, né. E é bom que tem ajuda, né. Eu falo, a parte boa do segundo filho é isso, que você tem um apoio do primeiro.
Então você precisa às vezes você tá ali, eu falo, no primeiro você tá ali, às vezes você precisa de uma fralda, daí você tem que sair. Eu, por exemplo, no começo com meu filho, às vezes eu passava na casa de uma amiga, eu pedia que às vezes ele ia sair com ele para ir pediatra, por exemplo. "Você deixa a Nicole ir comigo?" Daí passava lá para pegar a Nicole para ir atrás com ele, para ele ficar de boa. Pra ficar ali, pra ver alguém, né, porque quando é bem pequenininho, eles ficam de boa. Na hora que vai começando a entender, às vezes começa a reclamar, né. Eu falo assim, eu vejo o Max nas lives, às vezes, você começa a falar, ele quer atenção, não é que ele tá incomodado, ele quer que você olhe pra ele, né, tipo: "Mãe, eu tô aqui, olha pra mim". Deixa esse negócio pra lá. Mas é sobre isso. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, o aprendizado que vocês trouxeram para nós hoje, assim, foi um transbordo maravilhoso, assim, só tenho a agradecer e eu quero que vocês, Lude, deixe um recado para quem está nos assistindo, depois a Alice. Eu vou falar sobre a minha área de especialidade, que é a área da saúde, né, eu quero deixar um recado na área do corpo, para as pessoas. A Vivi tem um testemunho lindo aqui, ela é sarada, eu encontro ela às 6 horas da manhã todos os dias, que o exercício físico e uma rotina que salva foi capaz de dar a ela uma vida hoje que o diagnóstico não permitia, né, antes o diagnóstico só com a medicação não permitiu ela viver a vida que ela vive hoje. E isso só foi possível quando ela decidiu olhar para a área da saúde, para o pilar corpo, para onde é o templo do Espírito Santo. Essa casca, essa casa que Deus te deu, você que está me assistindo, se eu posso tocar aí dentro de você, eu preciso te dizer que isso não é um corpo que a terra vai comer, como você escutou muitas vezes. O seu corpo não é o que vai ficar, então ele não é menos importante. O seu corpo não é só uma matéria, não, o seu corpo é parte da Trindade. Deus fez espírito, Deus fez alma e Deus fez corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito que o Deus da paz nos conserve inteiramente e que você preserve o seu corpo, alma e espírito irrepreensível até a volta dele. Nessa frase, Paulo não esqueceu do corpo. Então, ou seja, se você está buscando altos degraus espirituais, que você alcance. Porque aquele que busca, encontra experiências espirituais fortíssimas que você as tem. Se você está buscando crescimento na sua área emocional, que você alcance mente, vontade e emoções extremamente treinadas, trabalhadas, fortalecidas. Mas não pare por aí. Existe um algo no pilar do corpo que vai muito além do espelho, vai muito além do que você enxerga como estética hoje. Vai um corpo forte, músculos fortalecidos, a sua melhor versão da saúde quando você se olha por dentro, você está pleno, você tem capacidades físicas, você tem saúde que vai durar até os 120 anos, que é isso que foi determinado para você. Não está escrito que você pode morrer aos 70, aos 80, isso é uma mentira do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir a sua vida. Mas Deus e Jesus vieram para dar vida e vida em abundância. Então que hoje, nesse podcast, se eu posso tocar o seu coração, que se falta algo para você mexer nessa área do corpo, levanta daí, vai se mexer. Porque nosso Deus fez o seu corpo com 73 articulações, muitos músculos para contrair e te fez pleno. Você não imagina a ciência que está no teu corpo. Cada reação química que acontece no teu corpo, ela é um milagre todos os dias, todos os instantes. Então, se você pode, se você tem condições, levanta, vai treinar, vai mexer o seu corpo, vai ter uma rotina saudável, vai beber água, vai dormir, dê valor ao seu sono, faça a higiene do sono, vai olhar para o alimento de verdade e não para a indústria alimentícia, vai olhar para o seu histórico de exames e vai fazer um check-up, vai se cuidar, porque eu vou viver até os 120, eu não sei você, mas eu vou, eu já estou declarando, eu declaro: "Ah, Lude, mas e se você morrer antes dos 120?" Não importa, enquanto eu viver eu vou declarar que até os 120 o Senhor vai mostrar que o nosso corpo ele foi feito para honrar, glorificar e render todo o louvor a essa criação que é perfeita. É isso que eu desejo para você que está me assistindo, você se mexe. E tá escrito isso na Bíblia, né, que a gente nasceu para viver até os 120 anos, né. Ele não
mudou ainda essa data, viu, Vivi? Ele não fez ele antigamente o pessoal vivia 900, né, lá no Velho Testamento, quando você lê Gênesis, vivia até 900 anos. Daí depois ele falou: "Não, esse povo tá vivendo demais, vai o homem viver até os 120". E não mudou esse nível, que a gente possa viver de uma forma a alcançar esse 120. E muitas das vezes a pessoa pode estar ouvindo aqui e falar assim: "Ah, mas eu tenho não consigo treinar porque eu tenho problema aqui, problema acolá", e eu vejo você falando muito sobre isso. Fala um pouquinho para o pessoal: "Ah, não dá porque eu tenho problema no ciático". O movimento ele cura qualquer enfermidade, qualquer diagnóstico. Se hoje você está assistindo esse podcast, você está acometido por algum diagnóstico. Eu não sei se você acumula diagnósticos até aqui, porque tem gente que vai só pegando, né? Eu tive isso no joelho, isso no ombro, e vai, sabe todas as patologias que foi acometido. O exercício físico, ele transforma qualquer diagnóstico em cura. Porque o movimento, ele é capaz de transformar uma realidade de uma fisiologia inteira. Ele é capaz de te promover a saúde. É para isso que existe o exercício físico. E a vida hoje, ela tem se transformado de forma muito sedentária. Então lembre-se, se você está dando desculpa que não consegue treinar por causa disso ou daquilo, você só precisa do exercício certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Então você não precisa de tempo, você não precisa de, eu preciso de uma academia. Não, você precisa de uma instrução certa. A instrução certa vai te fazer movimentar e nada do que você tá de enfermidade aí vai te prejudicar ou te limitar quando o assunto for exercício. É, e eu para mim, treinar com você foi a melhor coisa da minha vida, porque é treino de 20 minutinhos por dia dentro da minha casa, já coloco a minha roupa de treino, já treino dentro de casa e, assim, mudou totalmente a minha visão com relação a treino. Porque antes, ir pra academia, ter que ficar pegando peso, fazer isso, eu não gosto de academia. E daí eu vi que existe uma forma de eu treinar sem ter que ir para academia. E eu tenho resultado do mesmo jeito. Falando muito é sobre a pessoa tá na cama, você mesmo, fez uma cirurgia outro dia, não posso fazer treino, eu faço só o braço, eu faço só a perna, eu faço o que dá naquele momento. O exercício certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Não tem como não ser saudável seguindo essa regra. E a gente vê muitos depoimentos lá nos grupos, né, de cura mesmo, de cura, pessoas que estavam em situações muito difíceis, e eu falo e principalmente de cura emocional, né, Lude, porque o quanto que o exercício físico, ele transforma as emoções. Então e se você tiver oportunidade, como que a pessoa pode entrar nos seus treinamentos? Você tá sabendo que vai ter um projeto novo? Vou começar um desafio novo agora, dia 1º de outubro. Nós vamos fazer uma semana de desafio. Para você que nunca treinou comigo, vão ser treinos abertos no Instagram e no YouTube. Você vai poder treinar e assistir. Eu vou entrar em 2 lives. De manhã, às 6 horas, o treino, ele vai ficar salvo lá no Instagram. Você pode treinar o horário que for. E à noite, às 19 horas, eu vou fazer uma live sobre princípios, os princípios das saradas, que não é dieta, não é regra, são princípios. E nessa semana, você vai experimentar o método. Eu falo, para você acertar e ser picada pelo bichinho da atividade eu quero ser fitness. Para você ser picada pelo bichinho fitness, você precisa experimentar. "Ai, Lude, eu já testei um monte de coisa e eu não gosto de nada, eu sempre comprei e nunca usei essas coisas". Deixa eu te dizer algo, para você acertar, você já vai ter que ter errado muitas vezes. Para você acertar uma vez, para você casar com alguém, você já vai ter que ter outras experiências e fala: "Isso eu não quero, isso eu não quero. Isso aqui eu quero". É igualzinho o projeto, as coisas que você comprou aí. Isso aqui eu não gostei, isso daqui eu não gostei", mas você vai ter que continuar insistindo até você achar um que você goste. E eu espero que nesse desafio, dia 1º de outubro, você goste e depois você continua comigo na jornada ST14, Saradas por Dentro Turma 14. É um método que vai durar 12 semanas, e lá eu não faço promessa de perder tantos quilos, porque a pessoa pode entrar o mínimo que ela vai perder é 10 quilos. Mas eu tenho alunas que em 12 semanas perderam muito mais do que 10 quilos, perderam 20, 22 quilos. Então você vai passar por esse desafio e vai entrar, se inscrever numa jornada comigo. E você vai viver esses treinos ao vivo, né, depois dessa semana, se você aguentar.
Nós vamos passar 3 meses juntas para ter a sua transformação lá no espelho, comprovado. Você vai atingir um corpo que você nunca pensou antes em enxergar no espelho. Pode ter certeza que eu tô falando, o resultado é certo. E o corpo é o menor dos benefícios que a gente ganha lá, viu? Menor dos benefícios, mas todo mundo que tá me assistindo agora quer o corpo. Olha e não quer mais a barriga aí, olha não quer mais o culote aqui, olha e não quer mais, né, não quer, você não quer estar fora do peso. Eu tenho certeza que isso te incomoda. Então venha para esse desafio, eu vou estar te esperando ao vivo lá no meu Instagram, Lute Carnevale Oficial. E sem contar ainda que quem tem um bônus ainda para quem consegue vencer alguns desafios lá, né? Eu vou dar uma premiação linda. Nossa, essa daqui eu não vou nem contar, porque os meus parceiros estão tão empolgados que eu tô com medo. Antes eu dava um iPhone, pra você ter ideia. Vivi, agora eu tô achando que eu vou superar, ai que eu vou superar essa premiação desse desafio. Então, além de você ficar com o corpo que você deseja, ainda tem bônus. E você, Liz, qual o recado que você deixa para quem está nos assistindo? Que a gente precisa, eh eh, assim, falar sobre a Bíblia, lembrar de ler todo dia, de louvar, de agradecer, é muito importante também. Que esses dias pra trás eu vi, a tia Carol, ela falou que, as pessoas na China, elas, se alguém aparece lá e fala sobre Deus lá, é perseguido, tem que matar. E ela pesquisou se tem alguém influencer na China que fala sobre Deus. A gente tem o privilégio de poder ter a palavra, ir na igreja, todo final de semana e ouvir sobre a palavra de Deus que muitas pessoas não têm o acesso de ter, e se elas tivessem podia transformar a vida delas. Então, eu acho que esse assunto é muito importante. E a gente está em tempos, né, que hoje nós podemos, mas a gente sabe, segundo a Bíblia, que a gente vai chegar tempo que a gente não vai poder. Então a gente tem que usar desse privilégio, porque já tem países que já não pode, né, tem vários países já que não pode. Então é muito importante isso que você está dizendo, porque hoje você pode ler a Bíblia, você pode falar de Deus. Nós moramos num país muito abençoado, né. Então e a gente sabe que vai chegar o tempo que a gente não vai poder. Então a gente tem que usufruir do tempo que a gente tem agora. Eu não sei se nós vamos alcançar esse tempo, né, mas é muito importante isso que você falou. Então, gratidão pela entrega de vocês, muito lindo, assim, eu vi Deus aqui nesse podcast o tempo todo, a mão, a presença. Palmas para vocês pela entrega, tanto sua, Alice, assim, uma menina ainda, mas que a gente sente o poder de Deus nas suas palavras, nos seus gestos, no seu olhar. Que Deus te conserve sempre assim, que Deus te abençoe e te dê uma família abençoada, próspera e que dê muitos frutos. Como você já disse, a profecia é nações, você vai falar para nações, você vai cantar para nações. E eu quero estar aqui para ver isso, eu quero fazer parte dessa profecia, né, e assim, a gente já acompanha um pouquinho e vê o poder de Deus na vida de vocês, então eu só tenho a agradecer pela oportunidade, eu sei que a agenda de vocês é super corrida, mas Deus abençoe muito a vida de vocês e prospere cada vez mais e contem comigo que eu tô aqui. E eu quero te parabenizar, porque esse é o primeiro podcast que a Alice vem, e é o primeiro podcast que eu sou convidado a trazer a Alice. Muito, muito obrigada. Parabéns pela sua visão. Parabéns pela sua sensibilidade. Que Deus continue te dando esse olhar, né, sensível, empático, esse olhar de ajudar as pessoas. Eu vejo que esse podcast vai chegar em muitos lugares e você vai receber muitos testemunhos que a sua vida foi um canal de bênção para poder fazer esse convite da gente. É uma honra estar aqui. Você é especial, você é uma sarada especial para mim. E muito obrigada, tá, por esse momento aqui. Foi muito especial para nós 2. Eu falo que Deus não une pessoas, né, Deus une propósito. Desde o do primeiro momento eu não conhecia vocês,
Eu fui para aquele evento para servir, eu não conhecia a Leninha e o Alexandre, e eu estava passando por um processo no meu casamento, difícil, por conta do transtorno bipolar. Eu falei: "Eu vou lá para aprender, eu vou lá para servir, porque eu quero estar mais perto dessas pessoas que são da plataforma, porque eu sei que lá tem algo diferente e eu preciso dessa energia, dessa vivência, dessa ambiência". Então, a importância de estarmos nos lugares certos, né. E ali, naquela palestra, eu cheguei para vocês e pedi ajuda, e desde então comecei a caminhar. Então, a importância também da gente fazer o que precisa ser feito, né. Não ter vergonha de perguntar, às vezes as pessoas falam: "Ah, porque a Lude", entra no direct, pergunta, tira a dúvida, ela responde. Eu sou prova viva disso, e ela ajuda. E muitas vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu não tenho dinheiro para entrar no projeto". Ela dá aula todo sábado às 9 horas da manhã, ao vivo, faz lives de treino. Então é só querer, né, Lude? E tem muita coisa no YouTube também que a pessoa pode acessar. Então, não é sobre dinheiro, né. E eu falo que muitas alunas ali saíram vendendo as coisas para poder entrar, né, nas aulas e estar mais perto, porque quando você anda mais perto é mais fácil. Você caminhando em grupo, né, que é o que você fala muito, a gente tá junto, você vê, não é só a Lude, mas você vê o resultado das pessoas que estão lá e as pessoas andam de mão dada, né, então é mais fácil de você seguir e conseguir alcançar os objetivos, né. Gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigada, Alice, por você ter vindo. Deus que abençoe, fiquei muito feliz. Eu tinha certeza que você ia entregar muito aqui pra gente, mas você entregou muito mais do que Deus é maravilhoso. Então, palmas para você que esteve com a gente aqui o tempo todo, e eu espero que você anote aquilo que você aprendeu e o que que você vai fazer com aquilo que você aprendeu. E palmas para Deus, né? Que nos fez de instrumento dele aqui hoje, de transbordo, de transformação, que é por ele e para ele que nós estamos aqui, para aprender a ser melhor e fazer algo de melhor para quem a gente pode aqui na Terra, né. Então é sobre isso, gente, vamos terminando aqui mais um palmas para você, que Deus abençoe a sua vida e um grande beijo.